tem hora. Boa noite a todos, a graça e a paz. A você que está em casa, que Deus abençoe seu lar, sua casa, sua família, onde você estiver, no trabalho, ou aonde você for ouvir esse momento, esse culto. Eu vou fazer uma pergunta que eu já sei a resposta. Alguém não acredita que o Espírito Santo já está aqui? Todo mundo já sentiu a presença dele? Porque eu já senti, ele já me incomodou, ele já me falou, e eu creio que falou com vocês também. Eu creio. Então a gente vai prosseguir adorando e exaltando ao Senhor. Obrigada, Bíblia. Eu vou te falar, ele está assim, se trazer uma palavra dói, eu estou sentindo na carne. Porque a pergunta que ele me fez dessa ministração, está doendo ainda. Dói o estômago, dói o corpo. E a pergunta que ele me fez, eu vou te fazer e a gente vai levantar e vai orar. O que eu quero de Deus? O que você quer de Deus, realmente? Faça essa pergunta e fale com Ele. Se coloque de pé, eu peço para que você interceda sobre a minha vida, para que o Espírito Santo venha falar através de mim para a igreja. Pai, santo é o teu nome, digno de toda honra e toda glória. O Senhor, ó Pai, nós cremos que já está neste lugar. O Senhor é aquele que move tudo com um propósito. E o propósito é do Senhor. E o teu Espírito Santo, que é aquele que nos conduz ao Senhor, através do caminho que é o Senhor Jesus Cristo, me fez uma pergunta: o que eu quero do Senhor? Pai, e que possamos entender o que realmente queremos de Ti. E que Teu Espírito Santo não nos deixe desviar do verdadeiro querer nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. E o que você quer de Deus? O que eu quero de Deus? Nós vamos começar. Eu escutei uma mensagem falando sobre esse rei, mas eu não escuto muito falar sobre ele, a não ser lá em Isaías 6, que é quando ele morre. Mas o Senhor me fez essa pergunta antes de eu escutar essa ministração, e hoje eu quero compartilhar com vocês. Vamos lá para 2 Crônicas 26. Eu marquei aqui, mas a tremedeira não deixa. 2 Crônicas 26. É um capítulo um pouquinho comprido, mas a gente vai, em nome de Jesus, conseguir. Todo o povo de Judá tomou Uzias, que era de 16 anos, e constituiu rei em um lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá. Depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor Deus, o fez prosperar. Saiu e guerreou contra os filisteus, quebrou o muro de Gate e de Jabné, e o de Asdod,
e edificou cidades no território de Asdod e entre os filisteus. Deus ajudou contra os filisteus e contra os arábios, que habitavam em Gur-baal, e contra os meunitas. Os amonitas deram presente a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, a porta do ângulo e a porta do ângulo e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes, nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens, destros nas armas, que saíam a guerrear em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Mazéias, oficial sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total de cabeças de famílias, homens valentes, eram de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro, 307.500 homens, que faziam a guerra com grande poder, para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhe Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para atirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para as torres dos cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. O texto é comprido, depois a gente vai continuar lendo. Mas Uzias aqui me chamou muita atenção. Por quê? Todos nós aqui cremos e vivemos todos os dias na presença de Deus. Mas vivemos para fazer a vontade do Pai? Nós realmente somos cristãos. Cremos que existe um Pai Todo-Poderoso. Vivemos na presença dEle. Mas vivemos para Ele? Para a vontade dEle? Para o propósito dEle? Foi quando Deus me fez essa pergunta: o que eu quero de Deus? Aqui Uzias, eu quis ler a grande parte desse capítulo, porque como vocês puderam ver, ele foi, após a morte do seu pai, eleito como rei, o trono já era para ele, foi levantado como rei e continuou fazendo a vontade de Deus. E assim fez por um grande período de tempo. Só que com o passar do tempo, ele foi crescendo tanto, ele foi se achando tanto, Deus foi derramando tanta bênção sobre a vida dele, porque até então ele honrava e fazia a vontade de Deus, que ele foi conquistando. Ele fez aqui, nesse capítulo aqui, fala muitas coisas. Ele tinha bens materiais, ele tinha inteligência, ele tinha astúcia para dirigir aqueles homens. Ele era o cara.
Ele era o cara, porque ele andava segundo a vontade de Deus. Ele era o cara. Só que aí, ele sabendo quem era Deus e que Deus estava com ele, como nós sabemos, nós vivemos para fazer a vontade de Deus. Como eu sempre gosto de ministrar, eu gosto de dar uma passeada pela Bíblia. E a gente vai lá em Efésios 1. Efésios 1, 9 e 10. Devendando-nos a mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da sua plenitude de tempos, todas as coisas, tanto do céu como as da terra. Não, peraí, desculpa. Peraí, que eu acho que eu marquei aqui errado. Efésios 9 e 10, é isso mesmo. De convergir, tanto no céu quanto na terra. Nele digo, no qual fazemos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Quando nós andamos, vivendo, somos abençoados, ou oramos ou pedimos a Deus algo, estamos pedindo para o reino do Senhor, para que através, essa frase eu estou escutando ela assim, parece que está batendo igual martelo no prego assim, ó, para ver se fixa. Não é só por mim, é através de mim. Todas as coisas que nós fazemos, que nós pedimos, que nós vivemos todos os dias, é para glorificar o nome de Deus, é para que Ele realmente receba a glória dEle, é para que a nossa vida espelhe a luz dEle e não a nossa, porque quem somos nós? E todos os dias nós temos que fazer essa pergunta: o que eu quero de Deus? São realmente as vontades dEle ou são as minhas vontades? É só aquilo que me vem como benefício ou apenas aquilo que Deus realmente quer? Que vai me impactar, que às vezes vai me paralisar, que às vezes vai ter que me forçar. Eu quero fazer a minha vontade ou a vontade de Deus? Muitas das vezes, não entendemos que somos instrumentos valiosos nas mãos de Deus, pois muitas das vezes usamos a palavra de Deus, ou até mesmo o próprio Deus, como um amuleto. Nós temos tanta certeza de quem é Deus, mas tanta certeza, que às vezes nós queremos colocar Ele como um simples amuleto. Essa parte eu não vou nem ler, que é lá em 1 Samuel 4, que fala sobre a arca, que foi quando o povo estava indo guerrear e usou a arca como amuleto. Usou a arca, foi lá, eles estavam perdendo a guerra, mas vamos lá buscar a arca, gente. Tem um negócio de Deus ali, e Deus é Deus, e nós vamos usar aquilo lá, que aquilo lá vai nos abençoar, nós vamos ganhar. Só que o que aconteceu? Eles perderam a arca ali. Eles usaram um instrumento de Deus ali, como um amuleto, como um objeto. E nós muitas das vezes fazemos isso. Fazemos Deus de um amuleto. Eu vou porque Deus está comigo. Não. Eu vou porque Deus me mandou e Ele quer me usar. Aonde Ele me colocou. Eu vou porque Deus está me direcionando. Eu vou porque eu tenho intimidade, como foi falado domingo aqui, suficiente com Deus, para fazer a vontade que eu sei o que Deus quer que seja feito.
vamos para a Bíblia. Quantas vezes a Bíblia já não foi levada como amuleto? Aí eu ando com a Bíblia para me ser abençoado. Eu estou com a Bíblia. Nada vai me acontecer. Vou tocar a Bíblia. Não materialize a glória de Deus. Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. E com quem Ele quer. E nós somos instrumentos. Ele quer nos usar. Só que nós estamos invertendo os papéis. Nós estamos usando a Deus. E não deixando Ele nos usar. Nós vamos fazer algo, ou chegamos em algum lugar, ou até mesmo alcançamos algo. Como Uzias fez aqui, conquistou tantas coisas. Tantas coisas. Só que a hora que eu chego no ponto, cadê Deus? Eu até uso o nome de Deus. Mas intimamente, o meu ego está assim, ó. Pulando, saltando dentro de mim. Porque foi eu que conquistei. Foi as minhas mãos. Eu alcancei. Eu peguei. Eu fiz. Eu consegui. Nós temos que tomar cuidado. Porque terminando de ler o capítulo de Uzias, o fim não é bom. O fim não é bom. O ego dele subiu tanto com as conquistas que Deus o permitiu, com a inteligência que Deus colocou sobre ele, com as estratégias que Deus direcionava para ele através dos profetas, que tudo que Deus colocou sobre a vida dele, como Ele coloca nas nossas, todos os dias. Você acha que você é competente o suficiente para acordar todos os dias? Vamos começar por aí. Você acha que você tem competência o suficiente para acordar? Gente, nós não temos nem essa competência. Se não for Deus nos dando a permissão de respirar, na hora que amanhece, ou na hora que nós tivemos que despertar, quem somos nós? Se não for a misericórdia de Deus e a graça de Deus sobre as nossas vidas. E aí eu tenho a coragem de levantar e nem falar assim, muito obrigada, Deus. Porque o Senhor me permitiu amanhecer mais uma vez. E que esse dia, Pai, seja para a Tua glória. Mas não, a gente acorda e fala assim, meu Deus, pode até agradecer, obrigada pelo dia. Mas em nome de Jesus, me ajuda porque eu tenho uma prova. Em nome de Jesus, me ajuda porque eu tenho uma reunião. Em nome de Jesus, cadê a vontade de Deus? Eu sempre peço para mim primeiro. Eu sempre coloco a minha vontade primeiro. É errado? Não. Eu posso colocar diante de Deus a minha vontade. Mas eu creio, o que Deus tem falado comigo e falou, o Espírito Santo me comoveu e me machucou, é colocar, Pai, aonde o Senhor quer me levar e vai me levar, onde eu tenho que ir. O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer de mim neste lugar? O que o Senhor quer de mim dentro da faculdade? O Senhor me fez passar na prova, o que o Senhor quer de mim lá? Lá dentro da empresa? Lá dentro, entre os meus vizinhos? O que o Senhor quer aqui na minha rua? Eu tenho tido experiências maravilhosas com o Senhor. Eu já comentei aqui. Em frente à minha casa, existe uma festa, eu vou dar um título assim, que é só a graça de Deus. Mas glória a Deus, que eu percebi que Deus me ouve, que todas as vezes que aquilo tem incomodado o meu espírito, eu vou diante do Pai, e eu tenho orado da seguinte forma, porque enquanto eu orei assim, Pai, eu não aguento mais, as coisas não mudaram. Mas a partir do momento que eu orei assim, Pai, eu não sei o que o Senhor quer com esse povo, mas em nome de Jesus, faça a Tua vontade. E resolva conforme o Teu querer. Todas as vezes, irmãos, eu posso, meu esposo está aqui que não vai mentir. Todas as vezes que eu orei ao Pai, dessa forma, não deu 15 minutos e a festa se cessou. Não deu 15 minutos. Você sabe por quê? Porque nós estamos usando a Deus e não deixando ser usado. O Espírito Santo habita em nós, não para que nós usemos a Ele, mas que possamos permitir que Ele nos use
nos direcione, nos capacite, para que a glória de Deus assim alcance a vontade dele. Devemos nos posicionar com o que Deus realmente quer de nós, e não ao contrário, pois conforme está escrito em Mateus 6,33. Vamos lá, em Mateus 6,33. Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas estas coisas. Que coisas são estas? O reino e a tua justiça. Quando eu busco a Deus, quando eu coloco Ele em primeiro lugar, quando eu peço para que o Senhor venha e faça a vontade dEle, mesmo que seja ao contrário da minha, quando eu tenho essa coragem. Outro dia eu ouvi uma ministração que falou que aquele que faz a oração do Pai Nosso, ele tem que ser muito corajoso. Aquele que faz a oração do Pai Nosso, ele tem que ter muita coragem e prestar muita atenção no que ele está falando. Muita atenção. Começando por aí. Então, quando nós colocamos Deus, nos posicionamos diante do Pai e fazemos a vontade dEle, a sua justiça é feita. O teu reino é estabelecido. E você quer coisa melhor? Se eu conheço o Pai a que eu sirvo, um Deus, aquele que pode todas as coisas, sobre todas as coisas, imagina o reino dele. Imagina o reinado do Pai. Imagina a justiça daquele que é justo. Nós achamos que temos a justiça, que conhecemos a justiça, mas quem somos nós? Justo é o Pai. E é aquele que vai nos justificar. Não é nós que temos que justificar a Deus. Nós temos que manifestar a glória dele. Porque ele é que nos justifica. E assim, quando nós buscamos o reino de Deus e fazemos conforme a vontade dele, não devemos agir como Jacó. Olha onde o Espírito Santo me levou. Às vezes eu posso até ter falado sobre Jacó. É o cara que ele foi lá, guerreou com Deus e tal, e conseguiu o que ele queria. Mas nós não devemos agir assim. Você sabe por quê? Jacó olhou para a vontade dele. Olha o que Jacó tinha feito de errado. Jacó estava fugindo. Jacó estava fugindo de um erro que ele fez. Deus o abençoou? Abençoou. Mas ele colheu. Ele pagou caro. Ah, mas então quer dizer que eu vou fazer errado, Deus vai me abençoar? Se for propósito de Deus naquilo que Ele vai te entregar, não é você, não são seus erros, não é você que vai impedir. É Ele. Nós temos que colocar na nossa mente que no final e no começo tudo é Ele. E se não foi, se algum momento formos nós, como aqui se exaltou o coração de Uzias, ele toca, te volta e te faz reconhecer. Ele te fere e te faz reconhecer que Ele é o Deus e que não é conforme as nossas forças nem as nossas vontades. A gente não deve agir pensando sempre no que eu quero. Ah, pai, eu vou evangelizar, mas eu só quero evangelizar as irmãzinhas. Ah, pai, eu só quero evangelizar os bonitinhos. Aqui esse feinho eu não quero. Ah, Deus, eu só quero evangelizar quem tem dinheiro, quem tem cultura, quem tem... Eu não quero evangelizar aquele que não quer nada com nada. Eu estou julgando que ele não quer nada com nada. Eu estou
eu estou usando a justiça para com os homens. Eu estou escolhendo quem eu quero e quem eu não quero que vai para o céu. Eu já ouvi isso, eu creio que a maioria dos crentes já ouviram isso. Nós vamos trombar com muita gente que a gente jogou no inferno lá no céu. Nós vamos trombar com muita gente que a gente julgava. Aquele ali não quer nada com nada. Se é escolhido de Deus, você pode até não escolher, mas é Ele que marca e escolhe. É a vontade dEle. Então, quando agimos conforme o nosso querer e os nossos desejos, nós fazemos como Jacó. Nós fazemos aqui como Jacó, lutamos com Deus, brigamos com Deus até conseguir, por insistência, persistência. Mas não é o certo. Não é aquilo que realmente Deus quer. Sabe o que Deus quer? Aí Ele me levou lá a Moisés, em Êxodo 33. Êxodo 33, 12 ao 19. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, fazer subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo dissestes, conheço-te pelo teu nome. Também achastes graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, e te darei descanso. Então disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, e o teu povo? Não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, e eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Eu quero frisar aqui com você a parte onde ele, no 15, então disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Quando Moisés declara e fala isso, você sabe de que ele estava abrindo mão? Ele estava abrindo mão da terra prometida. Pai, eu sei que tem uma terra preparada. Eu sei que tem um lugar que o Senhor escolheu. Mas se o Senhor não for, eu não quero. Se o Senhor não for comigo, eu não quero. Olha o que Moisés estava fazendo. Ele estava abrindo mão. Isso antes de acontecer tudo que ele não entrou. Mas ali, ele estava abrindo mão de tudo. De todas as maravilhas daquele lugar, de tudo que Deus tinha prometido e revelado que teria naquele lugar. Você e eu, teríamos essa coragem? De falar assim: Deus, tudo que o Senhor prometeu sobre a minha vida, se eu não tiver a sua presença, se eu não tiver a presença do teu Espírito, eu não quero. E aí eu volto a te perguntar, o que realmente a gente quer de Deus? O que realmente eu quero de Deus? Eu quero Deus? Ou eu quero as coisas que Ele pode me proporcionar? Eu quero realmente Deus? Eu tenho coragem de abrir mão de tudo? Se nós declaramos que o nosso alvo é Cristo, Ele também cedeu pelo Pai um trono de glória para vir aqui, sofrer como nós, até pior, viver como homem, destituído da sua glória, de toda a maravilha do céu,
de viver ao lado do Pai, tendo anjos, arcanjos e tudo quanto mais, que nós não conseguimos nem imaginar, porque nossa mente é limitada. Nós teríamos coragem de em algum momento na nossa vida falar: Pai, isso que eu estou te pedindo, sabe isso que eu quero, sabe aquele lugar que eu quero alcançar, sabe aquilo lá que eu tenho batalhado há tantos anos, Pai, sabe aquilo que eu tenho anos orado a Ti e o Senhor falou que vai me dar? Pai, se o Senhor não estiver presente na minha vida até lá, eu não quero. Se o Senhor não estiver presente na minha vida, se o Teu Espírito Santo não estiver no comando dos meus passos, eu não quero chegar lá. Porque na verdade eu quero o Senhor. Eu não quero só aquilo. Eu não quero aquilo. Eu quero é o Senhor. E para não prolongar, a gente já está finalizando. Quando Deus nos promete chegar ou alcançar algo, ou algum lugar, não é por mera competência ou coincidência, mas sim porque existe um plano dele neste lugar, através de você. Quando você alcança, quando você chega, quando você conquista, é porque Deus permitiu. É porque a vontade dele foi manifestada. É porque tudo é por ele, é para ele. Não se ache tão poderoso assim. Porque quando Uzias se achou o santo, o poderoso, quando ele entrou lá, ele se achou tão bom, ele achou que Deus estava tão com ele assim, que tudo que ele fazia assim, era... Só que o ego dele foi lá em cima, que ele se achou digno de entrar para acender os incensos onde só os sacerdotes podiam ir. Olha só aonde o ser humano, e isso não é só Uzias não, nós somos assim certas vezes. Nós nos achamos tão santos, tão perfeitos, que ultrapassamos a ordem de Deus, a vontade dele. E achamos que somos competentes o suficiente para fazer além daquilo que Deus mandou fazer. Naquele lugar, era só os sacerdotes que acendiam os incensos. E Uzias entrou para acender o incenso. Ah, eu vou lá por Deus. Aí o amuleto de novo. É para Deus que eu estou indo. Só que Deus não tinha mandado. Deus já tinha uma ordem ali, já tinha deixado tudo determinado. Existia lei. Então, quando nós nos achamos demais, crescemos demais, e não colocamos a glória dele em primeiro lugar, é aí que a gente tropeça. E para fechar, Colossenses 3,17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus Pai. Coloque tudo em primeiro lugar, a vontade de Deus. E se o que você alcançou e conquistou, Ele permitiu, pergunte para Ele o que Ele quer de você. E pergunte para você mesmo. Peça para que o Espírito Santo, dentro de você, te mostre o que você realmente quer de Deus. O que você tem feito com esse Deus. O que você tem feito com esse Espírito Santo que Ele te permitiu. Se coloque sobre os seus pés. Eu finalizei. Foi isso que o Espírito Santo me falou. Pergunte, reflita, olhe para dentro de você agora. E fala assim: Pai, o que eu tenho feito com o Senhor? O Senhor me chamou para ter intimidade contigo. O Senhor me chamou para ter comunhão contigo. O Senhor me chamou para tantas coisas.
mas o meu ego está pulando dentro de mim. Mas existe um Espírito que o Senhor falou que não iria nos enviar, que seria o nosso Consolador. O Consolador é aquele que nos lembra dos nossos erros, dos nossos fracassos, das nossas conquistas. Só que, acima de tudo, Ele nos lembra que Ele foi enviado pelo Pai. Olhe para dentro de você, e se em algum momento você usou o Senhor como um amuleto, ou se você deixou de colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, é no secreto, é no momento em que você está com Ele que você fala: Pai, me perdoa. Ele me mexeu por dentro, porque eu vi que em certos momentos eu colocava o meu ego lá nas alturas, e estava esquecendo daquilo que o Senhor me chamou para fazer. Eu estava colocando a minha vontade em primeiro lugar, e esquecendo que é o Pai que me direciona. Mas agora é a hora de você falar: Pai, se o Senhor não estiver comigo, eu não quero. Pai, se o Senhor não estiver comigo, eu não quero. Se você tem essa coragem, buscando primeiro o reino, para que a justiça dele seja feita, e para que o reino dele se manifeste. Pai, eu não quero se não for o Senhor comigo. Eu não quero, Pai, porque melhor é estar na Tua presença, melhor é estar contigo, melhor é ter o Senhor. É muito melhor, Pai. E nos perdoa, me perdoa, Pai, me perdoa. E em nome de Jesus, nos direciona, em nome do Senhor Jesus. Eu sou teu